Palestrinos e palestrinas hoje com Equio. E com a voz também embaçada. Boa, né? Boa. Tá bom. Estamos um pouco fanho, mas isso daí é culpa do ar-condicionado, do dia a dia. E hoje, segunda-feira, dia 8 de março, não, 11 de março. Boa noite, chegando. Errei tudo hoje. Mas a entrada foi boa. Boa noite, palestrinos e palestrinas. Vamos começar mais um Sempre Palestra Podcast. Já de antemão, quero pedir para você: curte e compartilha as nossas redes sociais. Por favor, dá aquela força pra gente, deixa o seu like, compartilha, divulga para as pessoas que você conhece. Tem muito material, como eu falo pra você, YouTube, Instagram e Facebook. Curte com a gente, que hoje a gente tem muito papo e o papo sempre flui, né, Diegão? É isso daí. Já pedindo pra vocês chamar, né, o pessoal, as mulheres que você tem aí em casa, as amigas, passar esse link, que hoje o programa é bem interessante e muito importante, né? Sim. Segunda ou terceira vez? Segunda? Se juntar com a do Pedrosa, é a terceira, né? Terceira, né? Terceira vez ela está aqui conosco para bater um papo, para a gente falar. Tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres, muito assunto sobre violência contra a mulher. E aqui a gente, no Sempre Palestra, a gente sempre traz várias pautas. Peraí, isso eu ia falar, deu um embaçado, pensei que era a minha... Não, mas aqui tá normal. Meu astigmatismo, mas não é não. Não, aqui tá normal. É só ali no retorno mesmo. É só no retorno. E a gente sempre traz várias pautas diferentes aqui no Sempre Palestra Podcast. Todos unidos em prol do Palmeiras, mas trazendo muito conteúdo para vocês. E hoje ela está aqui com a gente. Apresenta, Diegão. Para falar um pouco mais a respeito... Já é de casa, mas apresenta. Sexta-feira foi o Dia Internacional, né, das Mulheres. Sim. Então, nada mais, nada menos a gente falar desse tema que realmente é importante na nossa sociedade, que infelizmente muitas pessoas sofrem com isso. Vamos falar então hoje de violência contra a mulher e teria que ser uma pessoa com propriedade para falar, tanto como doutora, como também com dados. Vou deixar ela falar isso daí que fica mais fácil assim, né? Val Pedrosa está com a gente aqui, é sargento Val Pedrosa. Eu ia falar Val, e também violenta, mas não, violenta não, né? Boa noite! Yes, né, mulherada? Muito bom estar aqui com vocês todos novamente. É um privilégio, numa temática tão importante. Um mês importante também, com uma data. Até no dia do 8, Pedrosa mandou uma mensagem assim pra mim, né? O maridão mandou uma mensagem assim pra mim: Val, feliz Dia das Mulheres. Aí eu falei, o Dia Internacional. Aí eu até comentei com ele, né? Realmente eu acho que tem muitas coisas pra gente refletir dentro desse contexto Dia Internacional da Mulher. Porque se fosse algo bobo, não é? A mulher, ela seria um nome de rua. Não é Rua das Mulheres, né? Mas é um dia internacional, é uma data que realmente a gente precisa refletir dessa condição feminina e dentro dessa temática de hoje, violência, né? Ainda nos dias de hoje, ainda é necessário estar reforçando a fala sobre isso. E só completar, quando a gente fala violência, a palavra já é pesada, né? Mas muitas vezes não é só a violência física, né? A gente está falando todo tipo de violência e principalmente a violência verbal, né? A forma que se fala, a forma que conduz, a forma que conversa e às vezes em coisas sutis. Eu percebo ao longo de, principalmente no trabalho, a gente trabalha com muita gente, você ouve muita história. E às vezes em coisas que você considera pequena ou talvez está tão acostumado a certo tipo de tratamento,
não entende que é uma violência e é. Né? Isso não, eu não percebi isso nenhuma nem duas, foram muitas vezes. Né? Então, às vezes a gente fala violência, acha que é algo físico e muitas vezes não é. Até a forma de tratar, né, Val? Uma chantagem, né? Uma Sim. intimidação. Então, essa questão de violência causou um dano. Né? E eu acho que as pessoas perdem ao longo da sua história de vida a percepção de um dano que ela está tendo. Né? Muitas vezes até de se reconhecer como um ser que merece ter uma dignidade como um ser humano, como qualquer outra pessoa. Né? Essa igualdade ela é uma busca, ela é bem complexa, mas é extremamente necessário as mulheres ficarem atentas e não se permitir serem violadas em seus direitos, né, de ser feliz, de sorrir, de ter o seu dinheiro, ou de cuidar do seu lar, mas de ser bem tratada. De escolher aquilo que quer, né? De escolher aquilo que quer. De não ser tratada como um objeto, né? Então essa violência, se violar a existência de alguém, isso é muito triste, né? Pra gente entrar aqui na pauta mesmo, para definir, né, essa primeira pergunta, o que é a violência contra a mulher? Tem uma definição mesmo assim ou é bem complexo? Tem, assim, em suma, seria um ato que provoque um dano físico, psicológico, material. Então, dentro desse contexto, houve um dano para aquela existência das pessoas, da pessoa, da mulher em si, porque ela é tida, né, ao longo dessa história, né, cheio de... antigamente a mulher era um objeto, né, em muitos contextos históricos, ainda em alguns países ela ainda é olhada dessa forma, não é, de crianças, né, mulheres, né, são ainda hoje, né, elas são negociadas Sim. para uma série de questões, né? Então assim, violou essa existência onde a mulher ela é utilizada como um objeto para satisfazer, né, a minha existência, o meu prazer, né? Porque quando a gente fala em violência, a gente só pensa, né? Como a gente iniciou bateu, né? E não é só bateu. Existem aquelas mulheres que elas não vivem, elas são anuladas como seres humanos que podem usufruir, que podem curtir, que podem sorrir, né? Então, na verdade houve um dano físico, houve um dano psicológico, mental, algo nesse sentido, patrimonial, moral. É importante a gente entender. E hoje a gente percebe que muitas das mulheres, elas não têm essa percepção realmente. Não é? Elas são violadas a todos os momentos, né? Até existia uma brincadeirinha antigamente das pessoas falarem, fala com a minha mão, né? Não sei se vocês já viram isso, assim, brincadeirinha na escola, né? E às vezes era comum isso, eu ouvir de mulheres que elas em casa às vezes iam se queixar de algo e acontecia isso com elas. Então é uma violação, né, do seu direito inclusive de verbalizar, de se comunicar, de compartilhar as ideias dela, do que eu gosto, de como eu gostaria que a minha vida fosse, né? Então violência é algo muito amplo, mas em princípio ela viola a existência da pessoa em alguma dessas esferas, moral. Mas tem até dentro da Lei Maria da Penha, né, a gente destacou aqui, né, Jeff? Há cinco tipos, né? A física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, mas você acabou citando elas, né, agora há pouco. Ô Val, deixa eu fazer uma pergunta, acho que até fora da pauta. Eu li a pauta, estava, né, dei uma olhada, mas ainda pegando esse gancho. Hoje, 2024, tanto tempo se passou, tantas bandeiras se erguem, de lutas e mais lutas, defendendo isso, defendendo aquilo e defendendo aquilo outro. Por que ainda hoje, no ano de 2024, é tão difícil a mulher ter um lugar de respeito quanto à sociedade num geral, eu estou dizendo? Por que isso acontece ainda hoje, com um tempo tão moderno? Eu acho que essas questões elas são multifatores, né? Se nós formos trazer para o Brasil, a gente pode trazer um contexto histórico-cultural, não é? Uma questão do entendimento patriarcado de que o homem ele é dono da mulher, não é? Então assim, essa dificuldade de compreender a mulher como um ser existente, né? Então assim, é multifatorial. Eu acho que a questão cultural e histórica
ela tem um peso muito grande dentro desse contexto. Até quando a gente acaba estudando história, não é? A gente vai percebendo, num primeiro momento, a utilidade da mulher em alguns períodos históricos, né? Então, ao longo da história, a gente consegue perceber que a mulher, ela começou, opa, peraí, eu consigo fazer um pouco mais, né? Eu não preciso só estar dentro desse contexto, eu tenho também direito, não é? E aí, dessensibilizar, esse processo de dessensibilização humana, que é algo complexo. Quando o ser humano, ele acostuma, não é? Ele está acostumado dentro de um contexto, e tirar essa ideia de que um ser humano, ele não é um objeto, parte do princípio, até esses dias assim, só fazendo um paralelo, né, que até nas mídias começou a falar muito sobre tráfico de crianças, não é? Então a gente olha e fala, meu, como que pode? Se a gente pega um livro para estudar nazismo, para estudar alguns conceitos como o período de escravidão, a gente fala, não é possível que um ser humano, ele olha uma pessoa que tem carne, que tem osso, tem coração, e trata com essa diferença. Não é? Então essa questão, eu acho que cultural e histórica, ela é muito forte. E aí vão passando de gerações para gerações, não é? Eu acredito que hoje a gente já tem muito sensibilizado esse contexto, já se fala muito sobre isso, porém também, em contrapartida, a gente percebe que o Brasil, ela é recente, por exemplo, uma lei de feminicídio. Então parece que teve uma lei Maria da Penha, as leis, elas vão surgindo para suprir uma necessidade social. Não é? Então, se está surgindo leis ainda com relação a essa demanda, quer dizer que algo que antes já foi preparado, sinalizando, olha, ela não pode ser tratada desse jeito, parece que não resolveu muito, não é? Na verdade, está aumentando a cada dia, né? Eu até trouxe uma estatística bem de leve, só que é uma estatística de 2019, 20 e 21, somente, que fala do Brasil, é uma estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? Que todas as polícias de todos os estados se reúnem e falando do feminicídio, vamos dizer assim, ele como um ato mais grave, né? Porque onde você tira uma vida, né? Chega da mulher, ao fim da linha chega mesmo, ali ao final mesmo, né? Então, assim, em 2019 no Brasil constam 1.328 casos de feminicídio. Em 2020, 1.351, em 2021, 1.319 casos. Trazendo para São Paulo, 189 em 2019, 2020, 179 casos e 2021, 136. São números, são vidas. Quando a gente fala que uma mulher, ela faleceu, não é? Porque realmente mulher, nós temos as nossas diferenças, não é? Então, por exemplo, eu e o Jeff, se a gente for sair aqui no braço, não é? A probabilidade no quesito força, com certeza, eu ter uma parte bem desfavorável dentro desse contexto, né? Então, realmente, é algo que precisa ser olhado com maior atenção, não é? E aí, quando você pega um indivíduo, que ele dentro desse contexto, ele olha esse ser humano como alguém que não merece viver, não é? A gente tem esses dados de mais de 1.000 pessoas, 1.000 mulheres falecidas em um crime. E nesses dados, ele é só, no sentido só, que eu quero dizer assim, entre a briga de repente de um casal, ou tem a ver também, vamos supor, a moça foi assaltada e levou um tiro. Aí deve ser só uma questão de casal. Não porque aí já não entra. Isso, não entra como um roubo, latrocínio, né? No só caso seria. Mesmo, tá ligado. Ou seja, é maior ainda então, né? É bem alto. É bem alto realmente, porque é algo específico. Não é? É específico, voltado à violência contra a mulher, que o resultado disso é a morte. E isso que a gente está falando só de fim. Isso. Agora, quando a gente pega essa estatística para abrir para agressão a qualquer tipo, é lamentável. Porque aí você não mata a pessoa no final da vida mesmo, mata a vida. Você mata a pessoa no sentido, se a gente pegar nesses 5... Sim, psicologicamente. Aí você acabou com a pessoa. Ela vai, vai continuar com a vida, mas
Olha, entre aspas, morta, agora né? eu vou falar assim, a impressão que eu fico diante de todo o cenário que a gente acaba assistindo, igual você pega o Brasil, vários estados, cada um tem a sua forma. Eu sempre gosto de, todos os anos eu faço uma viagem sempre para o Nordeste, e eu vou nas regiões do Nordeste que são regiões mais carentes. Certo. E a gente ouve muitos relatos de muitas pessoas, então eu acho que a notificação dessas questões, principalmente de violência psicológica e de violência sexual, eu acho que realmente que se fosse para registrar o que acontece aí nesse mundão de meu Deus, eu acho que os números seriam muito mais maiores. Né? Até mesmo porque tem muitas mulheres. Tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram, que eles Nárnia. Sim. As Crônicas de Nárnia. Sim. E tem um determinado momento que em Nárnia os animais interagem com aquelas crianças que foram do nosso mundo para Nárnia. E em um determinado momento as crianças elas voltam para aquele mundo num outro episódio e os animais não estão interagindo, não é? E a menina ela se assusta porque um urso vem atacar aquele personagem e a menina, como assim, né? E aí a outra teve que atirar uma flecha, a garotinha, e ela pergunta, nossa, mas o que aconteceu aqui? Porque eles eram amigos. Aí tem um personagem que fala para essa moça, passe uma vida inteira tratando ele como os animais, que o comportamento vai ser igual. Não é? Eles vão passar a se comportar. Então eu acredito que tem muitas mulheres que elas são tratadas como se fossem objetos e elas passam a se sentir. Então elas têm inclusive a dificuldade de assimilar os direitos dela. Para muitas mulheres, inclusive eu já conversei com mulheres que elas não se sentem nada, elas se sentem um objeto de prazer, elas se sentem que elas estão para proporcionar um bem-estar para a vida do outro. Eu acho que de uma certa forma você servir o outro é algo importante, com certeza, para a vida, mas você ser abusada, não é? E você não ter essa conexão e entendimento de que isso é um abuso, que isso não é um tratamento, que isso não é carinho, mas isso acontece muito com as mulheres e aí não são notificados mesmo esses casos, né? Ficam muito dentro do lar, dentro da esfera ali conjugal, familiar mesmo. E acaba que quando vem na mídia, que a gente assiste, talvez às vezes não chega ao feminicídio, mas a gente vê os casos de agressão, vê o caso... Só quando é reportado você fala, poxa, tá aqui do meu lado, né? Tá aqui no bairro, tá aqui no outro bairro, tá aqui na cidade do lado. A gente fala, assusta, né? Do lado da gente a gente fala, assusta. Assusta, né? Eu acho que existe muitos gritos de socorro por aí, né? E a gente precisa estar um pouco mais atento a esse tipo de questões, né? Principalmente no contato com as pessoas que a gente ama, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em abuso sexual, né? Quando se fala em criança, toma uma outra proporção também, né? Mas a gente tem que entender, eu costumo dizer, né? Quando a gente estuda ciências jurídicas, por exemplo, você pega aquele código Vademecum, a grossura dele isso quer dizer o quê? Que nós estamos em um país que todo momento precisa ficar regulando os relacionamentos interpessoais, né? E aí dentro desse contexto, são várias as normas que vêm mostrando para a mulher, olha, você tem importância, você é um ser que merece viver como qualquer outra pessoa, você não precisa ser menosprezada, maltratada. Nós não estamos falando daquele desentendimento conjugal, onde a mulher fala alguma coisa de cabeça quente pro marido, o marido fala pra mulher. Nós não estamos falando disso. Tá falando uma coisa que vira rotina mesmo, né? Contumaz e normalmente passa de um polo somente para outro, não é? Onde essa pessoa ela vai deixando de responder, deixando de se defender e vai aceitando aquela rotina, vai fazendo parte da vida dela. E essa é a questão que é muito importante, né? Denunciar, falar. Eu estava vendo até uma entrevista esse final de semana, Palumbo, delegado Palumbo falando, e uma pessoa rebatendo ele falou assim, você acha que é fácil para uma mulher entrar numa delegacia onde a maioria
é homem. Porque ele estava falando da importância da delegacia da mulher. E ela chegar e falar que foi violentada, se não for uma pessoa que tenha o mínimo de estrutura psicológica, ela não vai. Então, acho que, até uma da nossa pergunta aqui, a vergonha e o medo são os maiores motivos para qual as mulheres não fazem essa denúncia? Eu acredito que também, não é? Porque se a gente não tomar cuidado, a mulher ela fica sendo vítima várias vezes. Né? Então você pega uma situação de violência sexual, um estupro, por exemplo, né? E muitas vezes as pessoas, quando ela vai citar sobre isso, se não tomar cuidado, ela é violentada novamente, principalmente emocionalmente. Porque a pessoa começa, ué, mas você tava com essa roupa? Exatamente. Ah, mas será que você não... Mas você conhecia? Mas você bebeu alguma coisa? Você nunca deu uma entrada pra pessoa... Como se houvesse uma justificativa para a pessoa invadir o espaço mais sagrado que a pessoa tem, que é o corpo dela. Exatamente. Então é bem complexo nesse sentido. Então a mulher, ela sente muita vergonha porque nós vivemos ainda em muitos cenários de uma cultura machista. Dizer que isso não existe hoje, eu acho que seria uma utopia, não é? Nós vivemos, sim, não é? Numa cultura machista, ao ponto, por exemplo, eu vou até assim ser um pouco mais ousada em falar, né? Quando se diz assim, olha, aquele homem namorou tua mulher. Ai, aquela mulher, nossa, ela é à toa. Exatamente. Não é? Então, assim, nós estamos falando, não vou entrar no mérito se é certo ou não a conduta. Mas não é esse o contexto. Mas é o que falam por aí. Mas é a visão. Então, peraí, o homem... é o pegador. É o pegador, e agora a mulher... já não vale nada. Ela não vale nada. Então, esse comportamento, essa visão está dentro de um olhar já desigual para aquele ser humano. Não é? Então é importante a gente ficar atento a essas questões, porque realmente a mulher, ela é violada, mas quando ela for falar, e se não tiver um ambiente propício de acolhimento, ela vai ficar muito envergonhada de falar. Como que você conta muitas vezes os detalhes de uma violência sexual para uma pessoa? Além do fato de você revivenciar aquilo, é muito constrangedor. Exatamente. Né? E traumático também. E então, dependendo para quem você conta, é o que você falou, né? Outra vai ser violentada novamente, vai ter a vergonha de várias pessoas ali, vai ter que falar detalhes. Vai ter que falar. Vai ter que falar detalhes. Vai ter que falar o que aconteceu, né? Eu acredito que muitas vezes, vamos pensar nisso, um caso que vai muitas vezes... Eu entendo que quando você vai em âmbito de justiça... precisa ter a pessoa que está sendo acusada, ela precisa ter a defesa dela, não é? Então, por exemplo, uma mulher denunciou, foi até os finais, né? Rolou, vai ter audiência, aí coloquem-se vocês como advogados de defesa e ele vai fazer o trabalho dele. E muitas vezes, por exemplo, até em filme, a gente acaba vendo que muitas vezes a estratégia é desmoralizar o comportamento da mulher, não é? E aí, esses próprios estímulos que a mulher tem acesso, ela já pega aquilo como um cenário de falar, eu não vou fazer isso porque eu vou ser desmoralizada, vou ser ridicularizada. Nossa, trava a língua. Né? Vou me tornar uma pessoa ridícula, né? Vamos mudar a palavra, né? Sim. Então, assim, perante todos os demais. E aí é importante ter essa cautela, né? Porque muitas vezes até o que a gente acaba assistindo, ele serve depois como estímulo para colocar um temor em mim. Olha que complexo isso, né? Eu costumo dizer que viver é um desafio, né? Sim. A gente toda hora é surpreendido pelo amor e pela dor. Então, assim, a gente se estimula, se informa bastante, assiste vários filmes, mas muitas vezes ter uma estrutura psíquica para enfrentar realmente uma denúncia, não é? Essa mulher, ela precisa ter muitos amparos e muito apoio familiar, social, para que ela consiga dar conta de verbalizar realmente o que ela vivenciou. E essa parte da importância mesmo das mulheres, né, buscar informações, de estar por dentro mesmo porque assim, tem algumas que acabam não ligando, mas não vai a profundo para saber realmente quais são os direitos, né? Porque eu lembro que por muitas vezes você ouvia falar, nossa, no ônibus ali, no metrô em São Paulo, então é gigantesco.
o negócio da pessoa encostar na outra, mas peraí, que jeito que é eu encostar? É aquele encostar de a hora que dá uma freada você tromba, ou o cara passa o tempo inteiro encostando na pessoa? E muitas vezes eu vi essa... a gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo da Madalena, vai estar passando pra gente aqui, ela que é a representante das mulheres aqui, né, do Conselho de Mulher aqui da cidade de Hortolândia, que ela fala sobre isso também, a respeito disso. A Bela já vai estar preparando pra gente lá, de ficar esse negócio de encostando até onde que vai, aonde que pode, e é um negócio assim bem complicado, né, porque tem aquela famosa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas até que ponto que não vai meter a colher? Vai esperar realmente acontecer uma tragédia para você ligar para a polícia e falar assim, olha, aconteceu um negócio aqui? Será que o vizinho brigando já, você vendo que está rolando a questão de agressão? Eu mesmo já separei, eu não sei se comentei com você. Há um tempo atrás, quando eu fazia faculdade, eu sempre fui separar uma briga de um vizinho lá. Não. Tomei uns tapas da moça, do cara, e depois, ainda bem que o pai da moça já me conhecia também, né? Mas a vontade é de grudar o cara também, porque eu vi ele batendo nela, eu fui entrar no meio, ela foi dar tapa nele, deu em mim, e aí ele foi dar tapa nela, aí eu tive que entrar na frente mesmo, né? Sim. E ele aí a gente fala assim, bom, não separo mais briga de ninguém. Mas será que se a gente não vê um cara batendo uma mulher, e aí? Você entendeu? É complicado. Sim, também, né? É tão complexo, e pegando esse gancho, Val, ao longo da carreira, do trabalho, liderando equipes, conversando com pessoas, com os liderados, você ouve todo tipo de situação. Sim. Muitas vezes, como gestor, é difícil você se posicionar ou até falar alguma coisa. Muitas vezes o gestor, ele é psicólogo, ele tem que ouvir ali, falar, olha, procura, vai atrás, né? E muitas vezes você não sabe nem o que fala. Acontece, já aconteceu. Mas uma outra coisa, Val, pegando esse gancho, é assim, é tão difícil também quando você vê aquela situação se repete, e se repete, e se repete. Entra um pouco naquilo que você falou, talvez a pessoa já absorveu aquilo e acha que aquela situação que ela vive é a vida normal. Já se tornou tão comum que aquela forma de ser tratada é normal, aquela falta de afeto é normal, aquele descaso é normal. Sim. E aí, no dia a dia, um passar e falar, oh, bom dia, tudo bem? Eu falo, nossa, por que me deu bom dia? Ninguém me dá bom dia. Assusta, você fala, caramba, é pesado, né? São situações muito pesadas para se passar. Aí eu te pergunto, entendi a parte do somatizar isso. Mas Val, até que ponto a mulher, ela somatiza isso a ponto de não conseguir mudar, Val? De olhar, ver, aquela que percebe que aquilo está errado, mas não consegue mudar. Óbvio que tem uma série de situações. Muitas vezes a pessoa já está casada, tem uma vida, tem um relacionamento, tem filhos, e coloca essas coisas à frente, tem uma série de coisas. Mas até que ponto essa mulher, ela não consegue sair do local que ela está para se libertar da situação? E muitas vezes, quando se liberta, a gente vê o caso que chega nesse fim porque o outro não aceita. É complexo isso. É muito complexo. Realmente, quando a gente fala de violência, é algo muito complexo, precisa de muita atenção, muito cuidado, não é? E a mulher, assim, eu acho que cada caso é sempre um caso. É sempre pessoas diferentes, com ânimos diferentes e sentimentos diferentes, não é? Então, existem muitas mulheres que elas vão ter uma dificuldade muito grande, mesmo com toda uma assistência, de perceber que ela precisa ser ajudada, não é? Ela vai ter uma dificuldade muito grande. Eu já atendi pessoas vítimas de violência psicológica e realmente, assim, era muito complexo. Atendi em psicoterapia mesmo e era muito complexo, sessões após sessões, você percebeu o quanto aquela pessoa, ela se culpa ainda por a outra pessoa agir daquele jeito. Fazer mal pra ela. De fazer, é culpa minha.
Então é muito comum você ouvir isso. Então, assim, por isso que eu gosto sempre da gente olhar cada ser humano de forma individual, né? Mas eu só queria fazer uma observação aqui antes, você comentou alguma coisa de briga de vizinho, né? Quando eu acho importante, assim... eu só entrei no meio também porque eles foram pra rua, né? Mas assim, eu acho interessante quando existe uma briga de um vizinho entre um marido e uma mulher, que você tá ouvindo ali, que tá meio estranho. Eu acho que hoje, por exemplo, nós temos um telefone de emergência que é o 190, que inclusive você pode ligar para ele e pedir para não identificar. Sim. Não é? E você pode falar, olha, está ocorrendo isso do lado da minha casa, e passar todo o endereço, né? Por quê? Dentro desse contexto, imagina aqui, você está na sua casa e você está ouvindo a briga do lado da casa do vizinho. Pelo menos se alguém chegar naquele local, esse casal, eles precisam pelo menos entrar em contato, que o relacionamento deles não estão bem. Ao ponto que uma desavença conjugal está com os cenários, né? Os vizinhos estão ouvindo. Então, às vezes, é importante, pelo menos, não é? Mas às vezes não era algo de casal, mas eles precisam entrar em contato com essa realidade, não é? Já está bem fora de um padrão, de um desentendimento ali do casal, né? Então, é sempre importante. Agora, essa questão de submissão da mulher, eu acho que existe essa variação do contexto, muitas vezes cultural, de família, da fé. Não é? Tem muitas pessoas que ela fala, não, a pessoa vai mudar, se eu separar vai ser pecado. Tem essa cobrança da fé. E eu falo com toda a propriedade, você, mulher, e olha que eu sou uma pessoa, tenho muita fé, mas eu também digo para essas mulheres, a gente precisa, muitas vezes, eu já ouvi relato de mulheres dizendo, eu não separo porque eu estaria cometendo um pecado, não é? Mas às vezes a única forma de você fazer essa pessoa que você percebe que você ama tanto em refletir a conduta dela, muitas vezes é necessário um distanciamento. E preservar a vida, né? Preservar a vida, acompanhar o tratamento desse indivíduo, e aí quem sabe você... futuramente, se você assim decidir e se sentir segura, retomar esse relacionamento. Mas num primeiro momento que você está percebendo que as coisas não estão favoráveis para o seu lado, existem essa violação física, essa violação moral, patrimonial, psicológica, onde você é diminuída, onde você é xingada, você precisa tomar uma providência, precisa pôr a mãozinha e falar, chega, não é? E às vezes nem no relacionamento, mas procurar ajuda das pessoas e no momento propício tem que se posicionar. Não é? Eu costumo dizer assim, que no momento da briga tem que ter alguém mais calmo, não é? Porque a briga, ela sempre ela promove a reatividade no outro, não é? Quando as emoções, né? Agora, a pessoa que já é muito vitimizada dentro desse contexto, às vezes ela já nem reativa ela mais. Ela está sendo violada e ela está pedindo desculpa pelo que eu não fiz. É a percepção totalmente porque aí na cabeça dela, o indivíduo já conseguiu colocar que tudo que eu fizer contra você, que é mal pra você, é culpa sua mesmo. Isso, porque... E a gente sempre... eu gosto de trazer o ciclo dessa violência, né? Doméstica, do lar, pra mulher, em 3 fases. Aquela fase da briga, aquela fase da fase mais psicológica. Aí tem a fase já da agressão e tem a fase da lua de mel, que a gente fala, né? Que é onde o indivíduo, ele percebe que foi um pouco pra mais, né? E aí tem até um filme... Acho que é Bom Dia, Verônica. Ele retrata muito bem. E a policial no filme, ele fala pra moça, ele fala, isso só vai aumentar. Sim. Não é? Começa com os maus tratos, depois começa com a primeira agressão, aí vem o pedido de desculpa. A pessoa, a vítima, ela fica confusa. Não é? E aí, dependendo do contexto que esse indivíduo, essa vítima, ela está inserida, ela fica muito confusa mesmo, que ela fala, não, mas eu preciso perdoar. Não é? Mas ela tem que estar conectada com a possibilidade de que, peraí, como que foi essa violência, né? Uma coisa é a gente aqui se desentender, né? Agora outra coisa é você ser violada e aí você entrar nesse contexto, não, eu preciso perdoar. Realmente o perdão, ele liberta. Mas às vezes o distanciamento. Meninas, mas o perdão não dá o direito de... né?
Meninas, às vezes o distanciamento vai ser um bom tratamento para essa pessoa, para ela se auto-perceber. Ah, mas é aí dentro desse contexto que você falou, Jeff, que muitas vezes a gente acaba, mesmo tem pessoas com medida protetiva, não é? Isso é um assunto muito complexo. É por isso que é importante você, mulher, buscar uma rede de apoio e construir estratégia com pessoas próximas de você. Para esses momentos, né? Mais críticos. Eu tenho uma mensagem aqui, depois a Bela vai colocar o vídeo, deixa eu só pegar. A Mel. Ela é Mel Viana, da página Parla Palestra, né? Que trabalha no Alias. Sim. Ela mandou aqui, né? Eu pedi pra ela, porque ela também levanta essa bandeira, e depois a gente vai ver o vídeo da Madalena também. Ela colocou aqui, ó. Mel Viana, da página Parla Palestra. Como ampliar a divulgação de dados e estatísticas referentes à violência contra a mulher? E como o meio futebolístico, clubes, torcidas, marcas, todos os envolvidos poderiam conscientizar mais o público? Aí ela já coloca embaixo. Dentro do Allianz Parque, que é onde ela trabalha, houve uma iniciativa de distribuição de cartazes por toda a arena, desde os corredores até dentro dos sanitários, passando a mensagem de acolhimento e que nós, mulheres, caso tenha algum tipo de assédio, temos o direito de denunciar. Nesse mesmo cartaz tem a orientação, que eu acho que isso é muito importante, a orientação de como fazer o pedido de ajuda, que é um sinal específico, né? Porque mesmo sendo vítimas, denunciar ainda é algo que muitas mulheres sentem medo em fazer. E como motivar as mulheres a denunciarem mesmo, caso sofra algum tipo de assédio, abuso, ameaça, qualquer tipo de coisa, dentro e fora dos estádios de futebol, que é um lugar também muito machista. O estádio de futebol, a gente vê que está crescendo as mulheres, as crianças, mas continua sendo um meio machista, aonde muitas mulheres sofrem ainda por causa, né, dos bonitão que acha que é dono de tudo, né? Ela fez um comentário bem bacana, e esse comentário dela eu lembrei da academia onde eu frequento. Nos banheiros também tem esse recado. Que legal. É bem bacana. Nas portas, assim, esses dias, e eu reparei esses dias, né? Eu entrei no banheiro, fechei a porta e eu olhei e tava lá. Você, mulher, caso você sinta algum desconforto, se alguém fizer alguma gracinha, tem um textão enorme, tem um QR Code. Nossa, é bem interessante. E isso motiva a mulher. Isso motiva, né? Que se sente mais protegida, né? Isso. Eu acho que uma coisa bem bacana, que é importante, cada vez a sociedade ela promover movimentos, grupos com mulheres. Eu acho que, por exemplo, ONGs, não é? Palestras, caminhadas, não é? Então as mulheres elas precisam ser atingidas, não é? Porque a gente fala que hoje o acesso ele chegou para todo mundo. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a periferia, dependendo de determinados locais, as viagens que eu faço para alguns interiores, assim, de alguns estados, você percebe que muitas vezes nem o celular tem lá. Então, não é uma realidade. Então, quanto mais, eu acho igual ela tem esse trabalho, a academia fez, então assim, de forma individual nós estamos aqui hoje, mas isso precisa chegar nas sociedades, talvez através de palestra para as mães em escolas públicas, não é? Eu acho que é necessário pensar e fomentar esse tipo, de promover esse tipo de ações, não é? Escola pública, todo bairro, todo local vai ter uma escola, então olha, reunião de pais, né? Trazer uma palestra para as mulheres sobre saúde mental, sobre valorização, dignidade da pessoa humana, para elas começarem a entrar em contato com isso. Então eu acredito, dentro do recorte que eu conheço em alguns estados, em cidades bem afastadas, eu acho que muitas mulheres vão se surpreender com o que elas vão ouvir. Até mesmo porque, olha que interessante, viu, Mel? Esses dias eu estava dando uma aula lá no meu trabalho, pro grupo de formação lá de policiais, e aula de psicologia, e a gente estava falando sobre motivação. Uma das teorias sobre a motivação é a pirâmide de Maslow, não é?
E olha que interessante, eu acabei estabelecendo uma relação, porque a base da pirâmide de Maslow é as necessidades fisiológicas. Até vai a realização é o topo dela lá. Mas vamos começar lá. Fisiológica é aquela necessidade básica. E eu me lembrei de algo muito interessante que eu vivi em uma dessas cidades, a qual a gente faz um trabalho, que nós fomos numa casa muito humilde e fomos levar uma cesta básica para aquela família, né? E na verdade estava a mulher, ela tinha vários filhos e ela falou: vocês poderiam levar uma cesta básica para uma outra mulher? Ela tem filhos pequenos também e ela tem necessidades. E porque isso é desafiador, a gente valorizar a mulher. Por quê? Quando nós fomos entrar em contato com essa família, olha que interessante. Essa mulher que ela pediu para que a gente fosse também entregar uma cesta básica era a outra mulher do marido dela. Você tem noção da profundidade disso? Não dá nem para comentar. Por quê? E assim, ela não está preocupada, uma preocupação que para o nosso recorte social, se meu marido ele tem uma outra mulher, eu falo, aquelas mulheres a gente fala, eu quero aquela esposa, aquela coisa toda, né? Eu não te quero mais. Me veio a pirâmide de Maslow, ela quer comer, ela quer sobreviver, ela não tem tempo. Então, vocês, assim, quando a gente pensa esses contornos sociais que ainda precisam ser dados, é muito mais complexo do que a gente imagina quando a gente atinge esse público. Então, muitas vezes as mulheres, elas estão tão subjugadas que a primeira necessidade que ela precisa suprir, por isso que muitas passam por determinados tipos de violência, porque elas não têm condições mínimas ou se sentem incapazes de mudar o cenário delas. Porque muitas vezes, às vezes, dependendo do contexto também que ela vem do lar, ela é falada, ó, você não presta pra nada, a mulher é só pra isso. Ela já vai para um relacionamento se sentindo nada. Então, totalmente dependente em todos os sentidos. Dependente de qualquer outra pessoa que estenda a mão e dê uma cesta básica. Isso me marcou muito e eu acho que os desafios que nós temos em relação à valorização da mulher, de socorrer esse sentimento dela, que ela tem valor, de estima dela, é uma luta ainda bem desafiadora. E você falando e eu pensando aqui no nosso bate-papo, talvez não, acho que já passou da hora também de haver um movimento encabeçado por homens que tragam essa valorização da mulher. Porque você vê a mulher levantando a bandeira de valorização da mulher. E o homem? Você está fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Né? Eu acho que chegou o momento em que os homens precisam levantar essa bandeira. E se o outro não consegue, mostrar, cara, o que você está fazendo? Você precisa valorizar a sua mulher e a outra mulher e a outra mulher, porque não toma o partido, né? É diferente de falar assim, não, mas, por exemplo, tem você, tem seu esposo, tem o Diego, tem a esposa dele, mas estamos falando dos homens levantar uma bandeira e falar assim, a realidade precisa mudar aqui primeiro, daqui para lá. Não tem. E você falando e eu pensando aqui, eu falei, cara, tá na hora de começar a fazer alguma coisa para valorizar. Um homem levantar essa bandeira para mostrar para outros homens, para conversar com outros homens, para colocar na cabeça, entender a importância da valorização da mulher. Talvez pinte um novo movimento por aí, quem sabe. Achei show a sua proposta, né? E eu acho que é verdade. Eu acho que talvez, achei show a tua proposta, eu acho que realmente seria algo bem interessante e talvez esse movimento não exista, porque até os homens, talvez, que estão dentro de um contexto machista ainda. Eu não uso cor de rosa. Eu não vou usar rosa porque não sei o quê. Você entendeu? Eu acho que entra nisso também. Eu concordo, mas eu acho que é extremamente profundo. É muito mais lá embaixo. Eu acho que ainda eles estão arraigados nisso,
como que eu vou me envolver com isso? Porque a gente tem muito disso que nós não temos nada a ver com isso. Aí é que tá o problema, né? Porque assim, é o que eu falei, mulheres encabeçam e defendem as mulheres. Mas e os homens? E os pais? E os maridos? Que não colocam essa camisa e eles não vão nas mulheres, eles precisam ir em outros homens. Precisa haver reuniões com outros homens falando, ô, presta atenção aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não tem, né? E talvez crie aí uma ideia, comece uma ideia para encabeçar, né? Para mostrar e trazer essa valorização. Mas de um homem falando para o outro homem, ô cara, o que você tá fazendo? Peraí, vamos conversar um pouco? Sim. Eu acho que há necessidade desse movimento, mas de homens falando para homens, né? Vamos ver o vídeo da Madalena? Ela comenta um pouquinho sobre isso também. Bora? Vamos lá? A Mel vai passar pra gente ali. A Madalena Santos, bom, ela vai se apresentar. Ela tem um programa toda quarta-feira, Madalena Santos e você aqui na TV Hortolândia, né? Depois a Mel confirma pra gente o horário, se não me engano, é às 8h30 da noite. 9 horas. No mesmo horário do nosso programa, você, né? Toda quarta-feira, TV Hortolândia, Madalena Santos e você, uma entrevista super bacana toda quarta-feira. Vamos ver o vídeo dela, nada melhor do que ela para falar nesse tema hoje. Oi Diego, que prazer estar aqui com vocês, com seus convidados, que honra. E eu não poderia também deixar de estar, uma vez que o assunto abordado é de extrema importância para toda a nossa sociedade. Eu sou Madalena Santos, conselheira municipal do Direito da Mulher, e venho aqui hoje falar que todos os dias, sistematicamente, a gente luta contra a violência. E para muitos isso é mimimi, mas na verdade é uma necessidade. O Fórum Brasileiro de Segurança fez uma pesquisa e fechou que em 2022 mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência. E quando a gente sabe que as nossas estão sofrendo esse tipo de violência, a gente não pode se calar. Porque quem se cala acaba sendo conivente com esse sofrimento que as mulheres enfrentam hoje no nosso país, aliás, no mundo. Mas no Brasil, ele vem batendo alguns recordes. Quando a gente fala de violência, a gente precisa empoderar as mulheres a fazerem denúncias. Eu falo isso porque já se sabe que 45% das mulheres que sofrem algum tipo de violência grave, elas não denunciam. Ou seja, por medo, por dependência financeira, por algum motivo, leva essa mulher a se silenciar, a calar. Eu acabei de falar de 18 milhões de mulheres que sofreram violência em 2022, mas nós sabemos que 45%, quase metade delas, não fazem nada frente a uma violência por medo. Outras 17% pedem ajuda para a família, que nem sempre consegue assisti-la. Agora tem aquelas que vai pedir socorro aos amigos, que são 16%. Algumas procuram a delegacia da mulher, que chega na margem dos 14%. E nós temos também aquelas mulheres que fazem a ligação para 190, que é só 5% delas. As denúncias direto na delegacia com boletim de ocorrência e através do boletim de ocorrência eletrônica é 2%. Olha como é pouco, gente. E vamos fechar agora no atendimento à delegacia da mulher. Desculpa. No atendimento, a central de atendimento da mulher, que é 180. A gente tem a margem de 2%. Aí a gente para analisar por que essas mulheres não estão fazendo essas denúncias diretas. E é muito simples, gente. O medo paralisa, a sociedade julga, a família muitas vezes não estendem a mão e muitas vezes ainda existe a frase dos amigos e dos conhecidos que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vale lembrar que se mete sim, que a gente está falando de mulheres, a gente está falando de vidas e vidas em abundância, que a gente precisa estar junto, a gente precisa estar unificado. E a gente precisa também de mulheres representativas, mulheres que representam mulheres nos espaços de decisões. Ainda somos muito pouco nas câmaras municipais, federais e estaduais. A gente precisa de mulheres para estar lá, para escrever a nossa história, para que os homens param de fazer projetos que visam somente os homens. A gente precisa de mulheres que estejam ao nosso lado, lutando e ajudando com o fim da violência. Um grande beijo. Infelizmente, as notícias não são muito boas,
mas a gente está aqui em luta todos os dias para melhorar esse cenário. Fiquem bem, fiquem com Deus e não se esqueça, 180. Grande abraço. É isso. A conselheira, né, de mulheres aqui da cidade de Hortolândia, Madalena. Muito obrigado, Madalena. Sucesso para você. Acho que ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, né? Já emendando, só para passar uma informação, né, Jeff? Que a gente não sabia mesmo aqui. Muita gente mandou mensagem aqui no nosso chat. Muito obrigado. Então, como o papo tá fluindo assim, a gente não quer cortar. Mas, ó, porque falta pouco, a gente tem muito assunto. A Tatiana Borlotti colocou o seguinte: Hortolândia é o único município em que homens acusados pela Lei Maria da Penha não podem assumir cargos públicos, por mais municípios e estados que promovem leis como essa. Isso eu não sabia. Também não. Eu não sabia mesmo, foi muito bom. Obrigado, tá, Tatiana, por mandar pra gente aqui conhecimento, né? Sim. E que realmente poderia ser assim em todos os lugares, né? Já emendando nos casos de 2 jogadores que a gente tem que foram condenados, né? E não tem nem o que falar, né? Se foi condenado, foi constatado, na minha visão, quem sou eu para tirar a vida dele? Mas prisão perpétua. Vai ficar para sempre lá. No meu ver, seria isso. Só que um tá curtindo a praia, né? A impressão que a gente fica é que, normalmente, tudo que vem como intervenção é mais para repressão, não é? E é importante pensar em prevenção dentro desses contextos aí, né? Igual o Jeff comentou, a questão do banheiro, né? Aí, por que não ter esses recados dentro do banheiro masculino? Sim. Não é? Em caso de você visualizar alguma mulher, não é interessante essa ampliação também, porque sempre coloca como fomentando a mulher, às vezes essa necessidade de fomentar essa, como a Madalena mesmo disse, as pessoas a agirem, os homens agirem também diante desse contexto. Não permita que uma mulher seja desrespeitada na sua frente. Em caso de uma mulher que estiver com uma roupa, eles falam muito lá da roupa por ser ambiente de academia, né? Então é importante sempre trabalhar em prevenção. Eu acho que a prevenção sempre passou disso, a gente enxuga gelo, a gente lida com traumas, não é? Que vão ter consequências nas futuras mulheres, nas famílias, não é? E aí sempre uma mulher vítima, ela carrega, se ela não for bem cuidada, bem acolhida, esses números altos, não é? Quanto dessas mulheres realmente estão sendo bem acompanhadas? Quanto delas tem o seu emocional restabelecido, ressignificado, não é? Dentro desse contexto traumático que ela vivenciou. Porque muitas não conseguem voltar a ter um relacionamento por causa do passado que não foi curado, né? É bem complexo e aí isso também. Você querendo ou não, você acaba matando a pessoa, porque ela não vai viver. Deixa de viver a vida plenamente, né? Usufruir dos prazeres da vida por questões de um trauma que ela vivenciou. Então eu acho que prevenção, o ser humano, ele tem que mudar, né? Realmente o olhar dele com relação à vida, não é? Em todo o contexto, a vida da criança, a vida do... Independe, né? A gente acaba muitas vezes até separando, né? Quando a gente fala em grupos, né? Em ações afirmativas que realmente ao longo da história foram se levantando em proteção, né? Histórica, né? Uma proteção devido à história que acaba recaindo para determinados grupos. É muito importante a gente tentar fazer também, chegar um momento em fazer as pessoas olharem, nivelar, não é? Porque quando a gente também corre atrás, a gente precisa a todo momento, tá precisando valorizar alguém, não, a gente tem que nivelar, tem que chegar um momento, nós somos gente, nós somos pessoas. Eu acho que isso ainda vai levar bastante tempo, mas o principal foco é prevenção. É movimentar a cabeça masculina, os homens dentro desse contexto também, talvez fazer com que sejam mais participativos, mudanças de condutas, né? Tem um comentário da Juliana aqui, como a gente está caminhando para o final, a Juliana Fernandes Correia mandou aqui pra gente assim, ó, vai bem nisso que você está falando. Acho que o movimento pode começar pelo próprio comportamento do homem.
é ele talvez ser chamado, é ele, né, quando for chamado a atenção, até por uma mulher, por algum comportamento, aceitar a crítica e se desconstruir. Porque às vezes ele vem naquilo que você falou, né? Vem de uma criação, vem de, sei lá, do pai, do vô, do bisavô que foi cresceu assim, chega nele, mas você não precisa continuar aquele legado ruim que de repente passaram para você. E aí que eu acho que entra isso aqui que ela falou, né? Você receber uma crítica de uma mulher, olha, não tá sendo legal isso que você tá fazendo, você falar para, opa, né? Aí entra naquilo que você falou. Eu ia falar, aí entra em você ter um testemunho de um outro homem. Exatamente. Vai falar assim, cara, tá fora, você tá errado. Fora, Entendeu? tem que ser igual o fulano, ou então vamos mudar isso. Se isso não acontecer do homem falando pro outro homem, fica complicado, porque ele não vai aceitar da mulher. Ele não é, né? Já é cultural. E aí eu entendo, concordo, e eu acredito que esse movimento tem que começar a surgir dos homens, essa conscientização. Até porque, e você falou no começo do nosso programa, você falou, poxa, independente de... Talvez você tenha até mais técnicas para imobilizar, para me travar e não conseguir. Mas a força é diferente, né, de um homem. E o homem é para ser o protetor. Aí quando o homem, ou o homem da determinada mulher, né, ou seja, namorado, marido, tanto faz, quando o protetor ele se torna o agressor, complicou muito, né? Porque aí... Eu lembro quando eu namorava meu esposo, e às vezes a gente estava caminhando na rua, e ele sempre tinha um cuidado, ele falava assim pra mim, ele falava, anda do lado da calçada, pro lado do muro que eu ando aqui. Ele sempre tinha esse cuidado. Eu faço isso com as minhas filhas e minha esposa. E eu achava super legal isso. Mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar, que triste precisar disso, não é? Sim. Se a gente for olhar o outro lado, que triste precisar disso. Que triste a gente estar sentado no ônibus, ele ter que falar, não, pode deixar que eu fico aqui pro lado do corredor, para evitar, não é? Então, realmente, essa mudança e essa desconstrução, ela é necessária. Porque também, eu como psicóloga, quando eu atendo, por exemplo, um homem que eu vejo que ele traz consigo vários conceitos machistas, eu me compadeço no sentido de que ele está dando muitas vezes o que ele tem. E aí entrar nesse processo de reflexão, eu lembro de um amigo meu, que ele viajou para a Índia para fazer um trabalho social lá, e ele descobriu que uma das pessoas que lá da Índia que estava fazendo o trabalho com ele batia na mulher. E aí ele chamou, ele falou, cara, mas você não pode bater na sua mulher. Ele falou, não? Mas por quê? Porque lá existia uma cultura naquele local daquela forma. A mulher não fez isso, você bate nela. Então aí depois ele explicou pra ele, falou, não, porque ela é gente. Aí ele contando pra gente que a pessoa aprendendo, ela ficou. Então é necessário fomentar essa questão de igualdade, de que esse tratamento, esse olhar, né, não existe essa diferença entre nós. Existe uma igualdade que a gente precisa andar de mão dadas mesmo e seguir em frente. E realmente eu acho que ficou show de bola essa questão do homem, ele estar ativo nessa divulgação, homens falando sobre isso, porque senão tem muitos que vão falar, são só essas mulheres reclamando, não é? Exato. E não que as mulheres elas tenham que se calar de forma alguma, elas têm que continuar nesse... Eu ia falar, tem que continuar, na verdade. Mas ganhar força, né, do outro lado. Mas ganhar força do outro lado e principalmente em atividades preventivas, né? Você imagina, né? Agora eu até viajei, homens dando palestra para as mulheres sobre o valor dela. Né? Olha a diferença. Muitas vezes testemunhando o cuidado, não precisa de muito, criar admiração, tanto a admiração da mulher pelo homem, pela figura homem, o homem pela figura mulher, e essa parceria dá certo sem que esse monte de atrocidades aconteça, né? Mas essa ideia me veio à cabeça de, como você falou, homens dando palestras para homens, porque dali eu acredito que você consegue extrair muita coisa, quebrar muita coisa, né? Fazer refletir, e de repente faz igual esse cidadão daí. É mesmo, mas é assim, né? Uma coisa muito comum,
e você deve saber, né, que é uma reclamação extremamente comum. Eu não converso com meu marido. Sim. Eu não converso com meu namorado. As pessoas não conversam, que é o básico da vida. Você não conversou, complicou demais, né? Como que você vai viver? E de repente explicar para esse cidadão, cara, você tem que cuidar, é um cuidado, entender, conversar, bater um papo. Porque eu vejo, falando mais de pessoas mais antigas, era mais ou menos assim mesmo. Senta, come, toma um banho, tchau. E a vida, como é que fica, né? Eu espero que as novas gerações venham mudando, né? Que a gente consiga ajudar a mudar, seja com palestra, seja encabeçando algum movimento, enfim. Mas ainda tem muito da cultura que tem que ser mudada. Tem que ser quebrada. E olha que lindo, né? Um mês como esse nosso, não é? Vai ter um jogo no estádio repleto, cartazes, segurado por homens. Legal, não é? hein? Os palmeirenses são todos gente boa, Legal. os nossos homens, não é? Essa voz, ela vai chegar muito mais, em muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. E eu já vou até falar algo aqui que foi inédito dentro do estado de São Paulo, uma torcida organizada. A torcida a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte desde quando ela foi fundada, a torcida Acadêmicos da Savoia, ela foi a primeira torcida organizada a ter uma ala feminina. Ala feminina. Por quê? Era muito machista. Eu lembro até hoje, a Joyce, que é a nossa diretora, né, a gente trabalha junto lá na torcida, na parte de redes sociais. E um dia ela chegou, a gente conversando na sede, isso há 18 anos atrás. E ela falou que tinha vontade, só que tinha vergonha, porque imagina se hoje a gente fala do machismo ainda, imagina 18 anos atrás num estádio, que não tinha arena, que não tinha toda essa tecnologia assim. E eu falei, vamos conversar com a diretoria, por que não? E aí foi feito faixa, camiseta, hoje as minhas meninas em casa, a Júlia e a Valentina tem a camisetinha cada uma, da ala feminina, que é a Penélope, é sensacional. E assim, precisa assim valorizar, precisa assim, porque tem valor, né? Tem o seu valor, não é preço. Porque esses homens que fazem mal para as mulheres, eles colocam preço nas mulheres. As mulheres não têm preço, é valor, né? É algo que a gente não consegue calcular. Eu mesmo tenho 3 em casa. Né? Aí você pode falar do 100%, então você tem 25%. Não, eu tenho acho que 5% ali, porque o resto ainda tem uma coelha ainda que também é fêmea. Então, mas precisa valorizar, precisa quebrar esse machismo mesmo no estádio, né? Tem várias outras torcidas agora que tem. E parar também com aquele olhar de tipo, a mulher chegou no estádio ali, o cara fica olhando pro corpo da mulher. É uma violência. Você tá violando, né? Então precisa ter essa conscientização. Quem sabe, de repente, os clubes não conseguem, começam a colocar isso no telão, antes do jogo faz uma homenagem, mas não aquela homenagem entrar algumas mulheres entregar um buquê de flor, mas falar mesmo, né? Fazer algo que vai mexer com a pessoa. Mas o que o Carvalho falou é verdade quando a gente passa para os grandes polos, além, lógico, agora trazendo para a parte de futebol, trazendo para a parte de estádio. Se a gente pegar, eu não vou nem falar só do Palmeiras, se a gente pegar as grandes arenas hoje, sim, quando há uma transmissão, tem muita mulher hoje no estádio. Tem. Mas estamos falando das grandes arenas, né? Onde tem a visibilidade. Você vai no Allianz Parque, tá quase 50-50. Tem muita mulher e criança, sim, né? Bastante. Aí você vai em outros estádios, de outros clubes onde está tendo transmissão, tem muita mulher. Depende do local, depende do estado, depende da cidade, tem bem menos. Você vê que tem bem menos, capta bem menos, né? Mas hoje, como palmeirense, fico feliz porque o Allianz Parque está sempre muito cheio, né? O pessoal respeita bastante, a gente que vai lá, onde estão as organizadas, a gente consegue ver e é muito legal ver as mulheres totalmente ativas na arquibancada. Na bateria da Savoia, a Joyce toca, sim, na bateria da torcida. Era algo que nenhuma torcida permitia a mulher colocar a mão na bateria da torcida e no patrimônio que é bandeira e faixa. Hoje, na arquibancada, principalmente na Savoia, você vê as meninas segurando bandeira, você vê amarrando a faixa, tocando na bateria, segurando algum instrumento. Então, não só na nossa, a gente vê em outras também. Mas eu falando de casa, só que a gente fala da nossa casa, né? A gente pode falar da casa dos outros, né? Então, realmente, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte, com certeza. E sem elas lá, vou falar pra vocês, a sede não seria a sede que é. É sofrível, né? Seria sofrível.
A mulher realmente ela é muito dedicada em tudo que ela faz, né? E pelo menos no meu trabalho, eu sempre vejo as meninas com muito destaque, né? Com muita elegância, não é? Aquele jeito menina de ser, mas eu acho que realmente fomentar em todas as partes. Quanto mais visibilidade, melhor. Quanto mais, eu acho que a mudança dessa história depende de cada um de nós, não é? E compreender também que existe uma história pesada, carregada e triste por trás disso, e muitos homens, eles são vítimas, não é, dessa educação machista. Então, no final das contas, veio, como a gente falou, né, veio dentro da cultura, talvez, só talvez, eles precisam ser resgatados para um novo olhar. Sim, às vezes precisa realmente chegar lá e falar, olha, vai ser igual esse cara da Índia. É mesmo? Nossa, não... né? E ele mudou. Aí eu relato, né, que ele mudou completamente, mas assim, era muito interessante ele contando a cara dele, mas por que eu não posso bater nela, né? Não, você não pode. E aí ele trouxe toda uma explicação. Então é bem legal esse engajamento, né? Engajamento de todos com o intuito de melhorar essa condição da mulher no Brasil, em cada estado. É um trabalho, eu acho que... trabalhoso. De formiguinha. Mas é necessário, com a gente certeza. não pode desistir. Com certeza. Deixa eu passar um rolezinho aqui. O Dimar Pedrosa. Está fazendo a segurança pra gente aqui do estúdio e tal. A Juliana Fernandes sempre com a gente. Ela falou aqui, boa noite, meninos e menina. A Tatiana também tá com a gente aqui. O Celso Pegorim do Vinícius. Abraço, Vinícius. A Madalena Santos tá por aqui também. A Lauren Camargo, falando que a conversa é atual e necessária. A Tabata Mendes também passou com a gente aqui. A Cláudia Jaquinta também, sempre tá com a gente. Sander, abraço, meu amigo Sander. Ô, Sander, meu querido, abraço pra você. É do canal A Visão de um Palmeirense. Visão de um Palmeirense. Pessoal, vai lá no Instagram, se inscreva no canal dele lá, é um amigo nosso agora, né? E vai estar com a gente aqui daqui uns dias, batendo um papo com a gente aqui, vai contar um pouco da história dele também. Quem mais passou aqui? A Tatiana, já falei. A Adriana Oliveira também, né? Mandando um boa noite pra gente. Quem mais? O Christian Pires também, aí tá em casa também, tá mandando um abraço pra gente. E a gente agradecer a todos vocês, teve bastante mensagem, teve bastante like aqui hoje. Compartilha, é um assunto, na verdade vai ser sempre atual, né? Infelizmente também, né? Vai ser sempre atual e é bacana que tá registrado agora. Com certeza. Se a pessoa quiser assistir, vai lá no YouTube, nosso conteúdo tem bastante da Vala também. Pode ir lá, tem pelo menos 3 programas com a Vala, se você curtiu, pode procurar lá que você vai achar. A gente quer agradecer vocês então, né, que estiveram com a gente. Compartilha mesmo, pessoal, manda lá pra amiga, manda amanhã, à noite, fala, tira um tempinho para assistir a respeito, né, de repente também é uma forma de encorajar a pessoa que você nem sabe que está sofrendo algum tipo de violência, né, e ela de repente se informar com algumas coisas que foram ditas aqui. Era assunto para pelo menos 3 horas, mas a gente já tem que ir embora, né, e agradecendo a Val mais uma vez com a gente aqui, sempre simpática, sempre alegre, trazendo informações muito importantes pra gente, né, que também já é de casa. A Val já é de casa. E o papo flui, né, Val? É bom que o papo flui, é sempre muito bacana. Também quero te agradecer, desejar uma boa noite e deixar espaço aí para você deixar suas considerações finais também. Tá, eu que agradeço, é um privilégio. Eu gosto de falar bastante. A gente também. Eu acho que toda fala, né, todo aprendizado, todo comentário, nosso conhecimento, ele é construtivo, né? E equitativo. Né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E eu gostaria de deixar uma frase, eu acho que é do Albert Einstein, que diz assim: a cabeça que se abre uma nova ideia, ela não retorna ao seu tamanho original, não é? Então é muito importante a gente fomentar conversas nesse sentido, porque às vezes quando a gente entra em contato com uma nova informação e a gente passa a refletir sobre isso, quando pessoas e até mesmo homens que talvez eles tenham uma cultura ainda com pouco acesso, não é, um hábito totalmente diferente e uma visão distorcida relacionada ao tratar a existência da mulher, talvez com essas palestras, esses movimentos, não é?
eles passam a enxergar de uma outra forma. Eu acredito muito no potencial que o ser humano tem, não é? Vocês podem ver que a todo momento, por mais eu vim falar em defesa da mulher, eu acredito, não é? Eu ergo a bandeira, yes, mulherada, não é? Mas eu sou yes, o ser humano. Não é? E eu acho que a gente tem que lutar pela mudança de todos, né? Em todos que estão em dificuldade de promover uma existência melhor, tanto para si quanto para os demais. Obrigado pelo privilégio, gente. Show de bola. A Ferreira Silva também passou aqui dando os parabéns. E o Augusto, nosso amigo que mandou o áudio lá, Verdade. já queria o link do programa. Um abraço, viu, Augusto? Obrigado pelo carinho. Augusto, aquele abraço para você, meu querido. Muito bom contar com a sua participação com a gente toda segunda, né? E aí tem uma mensagem aqui especial, tem mais uma aqui, a Iva Rodrigues. Parabéns, trazem nesse canal este assunto importante. E tem uma mensagem aqui que é também bem profunda. A Val é top demais. Quem você acha que mandou? A Val é top mesmo. Ele realmente pode dizer, né? Está sendo analisado toda hora, todo dia. Um abraço, viu, Pedrosa? Vambora? Vambora. Bom, gente, agradeço vocês estarem com a gente aqui no Sempre Palestra Podcast. Mais uma vez vou pedir, se você gostou do conteúdo, curte, deixa o seu like, compartilha as lives nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e YouTube. A gente vai ficando por aqui, eu te desejo uma ótima noite, até semana que vem, segunda-feira a gente está de volta, beleza? É isso daí, Palmeiras 1-0 no Botafogo, se classificou, que coisa, né? Imagina, invicto, bom, pulamos essa parte. Palmeiras e Ponte Preta, sábado, 18 horas, lá na Arena Crefisa, né, no estádio da Leila. Amanhã, pré-venda de ingressos ao meio-dia, tá? Já está lá no site do Palmeiras, então para você que é avante, amanhã já abre a pré-venda. E os demais jogos aí você vê na tabela, vamos ver como vai ficar esse cruzamento depois, né? Sempre com humildade, sem soberba, Palmeiras jogando sabadão. Torcer para uma vitória. E segunda-feira a gente está falando aqui da classificação para a semifinal, rumo ao tricampeonato. Provavelmente eu estarei lá. E de lá eu vou trazer algumas informaçõezinhas, algum vídeo, alguma coisa. Se der também, porque quando a gente está no jogo eu esqueço que tem canal, esqueço de ficar fazendo vídeo. A gente vai para torcer mesmo. E para você, mulher, seja muito bem-vinda ao estádio lá. Pode ir mesmo, levanta a bandeira. Se quiser levar a camiseta rosa do Palmeiras, leva a camiseta rosa do Palmeiras. É um direito seu. Vamos encher o estádio. Vamos levar o Palmeiras para a semifinal, rumo ao tri, e depois a gente vem aqui pintar a cara de verde de novo. Isso aí. É isso daí, então. Deixando os parabéns para nossa diretora, né? Produtora Bela, que fez aniversário, 23 aninhos. Eu nem lembro quando eu fiz 23 anos. E ela é palmeirense. A gente tá tudo em casa. Bela, ó, parabéns pra você, tá bom? Parabéns, Bela. Que Deus te abençoe, muitos anos de vida, que o seu presente seja no dia 7 de abril com o título paulista do Palmeiras, no campeonato. Yes. Tá bom? Rapaziada, é isso daí, muito obrigado, curta, compartilha, passa pros amigos aí. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta com mais um tema, a gente vai entrevistar o pessoal de Porcatu. É verdade. Torcida Porcatu, lá de Paracatu, Minas Gerais, e a gente vai estar aqui com vocês. Acho que é só isso mesmo. Sim, vambora. Vambora? Então, sempre palestra! É os porcos! hein, gente? Segunda-feira. É os porcos e as porquinhas, hein? Tá precisando de uma ajuda na área financeira da sua família, da sua empresa? Tá com o seu CPF negativado? Quero falar para você da Cycle Group. Sim, a Cycle Group tem uma equipe especializada para cuidar da vida financeira da sua família, da vida financeira da sua empresa, assessoria, cuida de toda essa parte de planejamento para você, para sua empresa, para o seu pequeno, grande, médio negócio.